O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, então hoje com grande alegria celebramos este domingo do tempo comum. Depois das festividades do Natal, nós somos convidados pela Igreja a mais uma vez voltar o nosso coração para aquilo que é o ordinário da nossa vivência de fé. É o dia a dia da vivência daqueles que creem em Jesus Cristo. Nós sabemos muito bem que a nossa vida tem menos dias de festa do que dias ordinários, ou seja, aquele dia a dia. A gente não fica fazendo festa o tempo todo. A maior parte da nossa vida nós estamos vivendo ali o dia a dia da nossa entrega. E para bem vivermos esse ordinário do dia a dia, então nós somos hoje mais uma vez convidados a meditar sobre aquilo que é a identidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Ele veio realizar nessa terra, aquilo que Ele veio cumprir da parte do Pai. Hoje, Jesus é reconhecido por São João Batista como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Vejam só, Ele é o Cordeiro verdadeiro. E Ele vem para tirar de forma definitiva o pecado do mundo. Para entendermos isso, nós precisamos sempre de novo recordar que o Novo Testamento, ele é o cumprimento das profecias realizadas no Antigo Testamento. A imagem do Cordeiro não é uma imagem que nasce ali com essa fala de João Batista, já é uma imagem que é dita, que é trazida desde os tempos mais primórdios na Sagrada Escritura.
Então vamos entender um pouco o que é esse cordeiro, vamos entender o que significa tirar o pecado do mundo e como nós podemos, a partir disso, viver bem a nossa fé. Vejam, o cordeiro é o animal por excelência do sacrifício que nos reconcilia com Deus. Está lá dito na carta aos Hebreus: não existe redenção dos pecados se não há derramamento de sangue. O derramamento de sangue é uma realidade necessária para que nós nos reconciliemos com Deus. E isso é tão verdade, e quando nós olhamos a Sagrada Escritura, lá do começo, nós percebemos ali essa verdade. Quando Adão e Eva pecam, uma das primeiras coisas que eles notam é que eles estavam nus, que eles estavam sem roupa. Mas mais do que isso, eles começam a perceber em si um movimento pecaminoso em relação de um para com o outro. E qual que é a primeira providência que eles tomam? Eles retiram folhas de figueiras para cobrir as suas partes. Eles fazem isso. Só que a gente sabe muito bem que a folha, uma vez tirada da árvore, ela logo seca. Então era algo que Adão e Eva teriam que ficar fazendo com frequência para cobrir a sua nudez. Depois que Deus fala com eles, depois que eles se mostram ali como desobedientes, Deus providencia para Adão e Eva peles de animais, para que de uma forma mais definitiva a nudez deles fosse coberta. E a gente sabe que não tem como você tirar a pele de um animal sem derramar o sangue desse animal. Então vejam, para cobrir a nudez do ser humano, precisou o derramamento de sangue. Mas mais do que isso, Deus realizou essa obra. Para cobrir a nudez do pecado do ser humano, Deus veio em seu socorro e cobriu mais do que a nudez física, aquela nudez espiritual, aquela infidelidade que de alguma forma tornava Adão e Eva indignos de estar na presença de Deus. Isso que acontece é uma profecia do que vai acontecer no Novo Testamento. Então Jesus vem como o novo Cordeiro, como o Cordeiro definitivo, né? Ao longo do Antigo Testamento nós vemos a prática da oferta do Cordeiro Pascal. Uma oferta de um Cordeiro que é perfeito, né? Existiam várias regras para se oferecer o Cordeiro. Esse Cordeiro, ele tinha que ter todos os seus ossos íntegros, não podia ter osso quebrado, ele tinha que ser perfeito, porque o Cordeiro expressava a pureza, o Cordeiro expressava a perfeição daqueles que precisavam se colocar diante da presença de Deus. E o derramamento do seu sangue revelava que para nos reconciliar com Deus é preciso entregar a vida. E para a mentalidade hebraica, sangue é vida. A vida mesmo está no sangue. E uma vez que você oferece o sangue, você está simbolizando ali a oferta da própria vida. Mas como uma vida indigna não pode ser oferecida a Deus tal qual ela é, ela precisa de uma purificação. O cordeirinho puro, sem mancha e sem defeito, era ofertado todos os anos lá no dia da Páscoa. Só que, como a própria carta aos Hebreus diz, não adianta ficar oferecendo um monte de cordeirinhos, porque isso não consegue realizar de fato a transformação que o nosso coração precisa. Não dá. Não é pelo sangue de bodes, de touros, de carneiros, de cordeiros que nós somos redimidos. Era preciso que o Filho de Deus se fizesse homem. Hoje, como eu disse, João Batista o apresenta como sendo o Cordeiro de Deus, o Cordeiro sem defeito,
o Cordeiro sem mancha, o Cordeiro que vem para tirar o pecado do mundo, aquele que vem para se apresentar diante de Deus, no nosso lugar, e derramar o seu sangue para nos salvar, por causa dos nossos pecados, para nos reconciliar com Deus, para cobrir de uma vez por todas a nossa nudez, com o seu sangue que é derramado por causa dos nossos pecados. O derramamento do sangue do verdadeiro Cordeiro expressa aquela vitória definitiva que é realizada sobre o nosso pecado. A vida de nosso Senhor entregue para a nossa salvação realmente conquista, por assim dizer, o coração de Deus. Conquista diante de Deus aqueles méritos que nós precisamos para de fato nos redimir dessa condição lastimável na qual nós nos encontramos. É na comunhão com este sangue que os nossos pecados são lavados. É na comunhão com este sangue que os nossos pecados são redimidos. É na comunhão com esse sangue que sim, a nossa nudez física, espiritual, a nossa condição vergonhosa é coberta. Não só coberta, mas nós somos verdadeiramente transformados desde dentro, para que através da santidade da qual agora nós participamos, nós pudéssemos nos apresentar diante de Deus. Então, a primeira boa notícia daquilo que nós estamos celebrando hoje é recordar de novo, gente. Apesar dos nossos pecados, Deus veio em nosso favor. Nós provavelmente tentamos de várias formas nos libertar daquilo que são as amarras da nossa vida. Nós olhamos para nós e enxergamos com um rubor no rosto a nossa condição vergonhosa. E tantas vezes nos achamos indignos de nos apresentar diante de Deus, porque de fato o somos. Mas o sangue de Cristo derramado, do Cordeiro de Deus, uma vez que nós acolhemos este sangue com fé, nós somos regenerados e transformados, através da confissão dos nossos pecados. Quando nós entramos naquele confessionário, nós somos banhados com este sangue misericordioso. Este sangue puro, imaculado do Cordeiro sem mancha e sem defeito, toca a nossa vida impura, a nossa vida miserável, e ao tocá-la, a transforma e nos torna tão puros como no dia do nosso batismo. Nos restaura, nos refaz. E essa é a nossa grande esperança, de saber que este sangue que nos purifica, esse preciosíssimo sangue que foi derramado por nós, é tão acessível, é tão fácil de ser alcançado. Basta que reconheçamos a nossa condição pecadora, saiamos de trás do arbusto atrás do qual nós estamos escondidos e nos mostremos diante de Deus com confiança de que Ele nos restaura. E além disso, uma vez transformados, uma vez refeitos, nós agora somos chamados a comungar deste sangue, a tomar parte naquilo que esse sangue significa. O Cristo se oferece por nós, o Cristo se entrega por nós. E uma vez que nós comungamos desse sangue, nós comungamos de tudo aquilo que é a vida de nosso Senhor. Ele que é o Cordeiro de Deus, quer que todos aqueles que comungam da sua condição de Cordeiro, sejam pequenos cordeirinhos, que vão atrás dele, carregando a sua cruz diariamente, e ofertando e derramando o sangue da própria vida, porque é exatamente isso que Deus espera de nós. Nós ouvimos aqui no Salmo, o salmista dizer: eis que vem o Senhor, com prazer fazer a vossa vontade. Não quisestes oferendas, vítimas pelos nossos pecados, mas abriste o meu ouvido.
a vossa lei, Senhor, está no meu coração. Os mandamentos do Senhor ressoam no ouvido do servo. E o servo, mais do que oferecer algo externo a si, como o cordeirinho, o touro, o bode, ouvindo a palavra de Deus, agora o servo se entrega a si mesmo. E derrama o seu sangue, ou seja, entrega a sua vida para Deus. E ao obedecer os mandamentos de Deus, se torna uma oferta agradável. É o que nós sabemos. Ser de Deus nesse mundo é você terminar crucificado. Se eu que sou o mestre e Senhor fui odiado pelo mundo, quanto mais vocês. Como é difícil ser de Deus. Como ser honesto, ser santo, viver os mandamentos. Já parou para pensar como é difícil? Difícil no sentido de que nós sempre encontramos resistência. Ser de Deus parece que ofende os outros. Ser de Deus parece, atrair sobre nós todos os olhares de condenação, de julgamentos. Ser de Deus atrairá sobre nós sofrimentos. Mas a força do amor com o qual o Cordeiro de Deus se entregou, esse amor que foi derramado na cruz, venceu a morte. E essa é a nossa esperança. Então hoje, reconhecendo a verdade deste sangue que nos purifica, queiramos também comungar deste sangue, comungar dessa oferta, comungar dessa condição de servo. Seja um servo do Senhor, seja uma serva do Senhor. Senhor, abri os meus ouvidos, abri os meus ouvidos para ouvir a vossa vontade. E dai-me, Senhor, a força do Espírito Santo, para que o cumprimento dessa vontade não seja da minha parte aquela atitude de um escravo que faz as coisas obrigado, mas que marcado pelo dom do Espírito Santo, que é o amor, derramado em nossos corações, nós ouçamos a vontade de Deus e com prazer, com alegria, com a felicidade de Cristo, derramemos o nosso sangue. Sobretudo, por aqueles que Deus nos confiou de forma mais próxima, mais direta. Não tenha medo de ser um cordeirinho de Deus, que se oferta com o grande Cordeiro de Deus. Na missa, nós temos a grande hóstia, que é Jesus. Na missa, nós temos as pequenas hóstias, que somos cada um de nós, que com Jesus queremos ofertar o sacrifício de nossas vidas. Hoje, aqui, neste momento, de forma litúrgica sacramental, como sinal, símbolo daquilo que nós queremos fazer no ordinário de nossas vidas. Todos os dias, queira viver como um cordeirinho de Deus. Todos os dias, queira, com Jesus, tirar o pecado do mundo, através da sua santidade, através da busca da sua santidade. Quando somos santos, o pecado deixa de estar em nós e, consequentemente, deixa de estar no mundo. Aquilo que Jesus veio operar acontece. Que unidos a Ele, nós possamos comungar de tudo isso. Primeiro, nos alegrar, porque somos muito perdoados pelo sangue derramado. E depois, comungando deste sangue, aprendamos a amar, como Jesus amou, para que o pecado seja tirado do mundo, o amor de Cristo vença, e nós possamos um dia, com o Cordeiro de Deus, celebrar as núpcias eternas do seu amor por nós, na eternidade feliz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.